Oi, aqui é a Rose, comida de verdade.art, e cozinhar é um ato de amor por você mesmo. Hoje com mais uma receitinha. Hoje a gente vai usar o ingrediente principal, mexerica, ou essa bergamotinha aqui. Então, se você quiser ver a receita de hoje, vai aí embaixo primeiro, clica no sininho, se inscreva no nosso canal, assim sempre que a gente colocar vídeo novo aqui, você será avisado. E a gente também vai poder fazer mais receitas. Então não esquece de curtir também esse vídeo aí se você gostou. E venha ver a receitinha de hoje. Quais são os ingredientes da nossa receita de hoje? Claro que o ingrediente principal é a nossa mexerica, a bergamota, como nós chamamos lá no Rio Grande do Sul. Então eu vou usar duas mexericas, duas bergamotas. Precisa ser essa mexeriquinha, essa bergamota fedorentinha, fácil de descascar e cheia de semente, tá? Eu vou usar ela com casca e tudo e sem semente. 4 ovos, 2 xícaras e meia de açúcar, 2 xícaras de farinha, meia xícara de azeite e meia xícara de leite. Eu gosto muito desse bolo, primeiro, porque ele deixa saudade, porque a gente só pode fazer ele naquela época do inverno, quando nós temos a nossa mexeriquinha. No restante do ano a gente não tem essa bergamotinha aqui, então a gente acaba não fazendo esse bolo. Ela fica super saborosa, ela tem um cítrico diferente do que aquele bolo que a gente faz com laranja, que às vezes também é com casca. Essa daqui fica totalmente diferente por causa do sabor da bergamotinha e também ao mesmo tempo que ela é super docinha. É fácil de fazer esse bolo? Super fácil. Já deixei todos os ingredientes aqui. Já deixei a nossa forma para o bolo untada e com farinha, que eu vou separar aqui. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa bergamotinha ao meio, que já está limpa e lavada, e vou tirar a semente dela. Então, o mais fácil é partir ela ao meio, e aí ela tem bastante semente. Eu não posso deixar nenhuma semente, porque a semente vai amargar esse bolo. Então, você vem aqui e coloca a faca lá dentro, que às vezes tem umas sementinhas escondidas aqui. E aí, tirando todas as sementes, eu corto ela aqui em 4 para ficar mais fácil de bater no mix. Rosi, eu não tenho mix, posso bater no liquidificador? Pode bater no liquidificador. Eu acabo usando mais um mix porque eu acho mais prático, mais fácil de limpar do que o liquidificador. Então, pode usar o mix sim. Aqui eu tirei a semente, tem bastante semente, ficou um suquinho aqui. E aí eu vou usar esse suquinho aqui. E vou colocar aqui também, porque a gente não vai desperdiçar nada. Já com a minha bergamotinha sem semente, com casca picada aqui, agora eu vou separar os ovos. Para não correr o risco de colocar algum ovo estragado, eu vou quebrar ele aqui separadinho. O ovo tá ok, são 4 ovos. Bergamotinha e os nossos 4 ovos aqui. Agora a gente vai bater esses ingredientes no mix ou no liquidificador. Então vou ligar aqui, vou bater eles primeiro e só depois de dar essa primeira batida que eu vou colocar o restante dos líquidos, que vão ser o azeite e o nosso leite. Então eu vou mixar aqui. Com o nosso ovo e a nossa bergamotinha bem batida, agora eu vou colocar o restante dos líquidos. Aqui tem meia xícara de azeite, eu coloquei um pouquinho menos, sempre coloco um pouquinho menos. E agora eu vou colocar meia xícara de leite. E aí eu vou aproveitar e mostrar para vocês que aqui em casa nós consumimos pouquíssimo leite. Mas de vez em quando a gente precisa de leite. Então, eu sempre compro no mercado umas caixinhas bem pequenas de leite, que parece aquelas caixinhas de todinho, vem 200 ml de leite. É bem legal para quem não consome muito leite e às vezes quer usar para fazer alguma receita. Então, meia xícara de leite. E aí eu vou dar mais uma leve mixada aqui para depois misturar esses líquidos junto com a farinha, o açúcar e o fermento numa bacia separada. Com os nossos ingredientes líquidos já todos batidos e misturados, eu vou colocar numa bacia separada. Eu gosto de misturar aqui e aí a gente vai juntar as farinhas e o açúcar. Aqui eu deixei o açúcar
na xícara e no copo, só para mostrar para vocês, é que um copo americano é esse copinho aqui, que equivale, na verdade, à mesma quantidade desta xícara aqui, ó, que a gente toma chá. Então, eu já deixei aqui as duas xícaras para mostrar que é o mesmo, para dizer, ah, mas que xícara que eu uso, que copo que eu uso, tá? Então, eles equivalem, são a mesma medida. Quanto de açúcar? É 1,5 xícaras que eu coloco. Normalmente, a receita é 2 xícaras, fica muito doce. Eu não gosto, então eu coloco um pouquinho menos de 1,5 xícaras. Eu acho que o bolinho fica, tá um pedaço, ele fica mais macio, ele fica mais saboroso e fica mais bacana para quem gosta de colocar uma cobertura, ele fica muito mais saboroso, porque aí quem gosta de colocar uma cobertura, vai ficar aquela cobertura super docinha com um bolo um pouquinho mais suave, mas com essa mexerica mais cítrico e mais saboroso ainda. Então, coloco o açúcar, a farinha são 2 xícaras, mas aí pode ser que você use um pouquinho menos de farinha ou um pouquinho mais, porque isso vai depender um pouco da farinha, do tamanho da mexerica que você pegou e também do tamanho do ovo, tá? Provavelmente eu tenho que colocar um pouquinho mais de farinha aqui, que os ovos estavam bem grandes. Já misturei todos os ingredientes, ó, ele tá levemente líquido ainda. É porque o ovo estava bem grande e a bergamotinha que eu peguei também era maior. Vou colocar um pouquinho mais de farinha. Não deu nem meia xícara e também já vou colocar aqui o nosso fermento, que eu coloquei 2 colherinhas de chá aqui. E a gente mistura novamente antes de colocar na forma. A textura desse bolo é nem líquido e nem duro, tá? Ele fica levemente, ó, cremoso. Quando você levanta a colher, ele vai caindo e demora um pouquinho para ele se misturar com o restante da massa. O fermento a gente sempre mistura no final. Quando já está quase pronta essa mistura, a gente junta o fermento. Com a nossa massa pronta, a nossa forma já untada e enfarinhada, eu vou colocar essa massa na forma. Eu acabei untando essas forminhas pequenininhas aqui, porque como o bolo ficou um pouquinho maior, então ele vai render um pouquinho mais. Essa forma aqui tem 20 centímetros de diâmetro na parte superior e tem 8 centímetros de altura. Então você pode pegar uma forma maior, que aí ele vai ficar um pouquinho mais baixinho. E o cheirinho da massa, a gente já vai ficando aqui salivando, porque vai sentindo o ácido do cheirinho da bergamota. E aí agora a gente vai colocar aqui. Não vai encher muito a forma, porque a gente não quer que ele derrame, né? E aí o restante da massa eu vou colocar nessas forminhas menorzinhas, que fica bem legal, porque aí você tem uma porção individual, enquanto que aquele outro ali esfria, esse aqui esfria mais rápido, você já pode ir provando. Ou também já fica como um lanche para você levar ou tomar no café da manhã ou comer no meio da tarde. Então fica bem legal. Eu sempre gosto de ter essas opções de bolo menorzinhas. Vamos ter 3 porções individuais. E agora a gente vai levar ao forno por mais ou menos uns 50 minutos. Esses daqui com uns 25, 30 minutos, provavelmente a gente já vai poder retirar, tá? Então, forno e daqui a pouco a gente volta para ver como que ficou esse nosso bolo de bergamota. O nosso bolo já assou, ficou 50 minutos no forno. Rose, quanto tempo que eu deixo no meu forno? Então isso depende de cada forno. Eu deixei os 10 primeiros minutos no meu forno máximo, que é uns 240 graus, e depois eu baixei ele. No final eu achei que ele não estivesse bem assadinho, nos últimos 5 minutos eu dei mais uma aumentadinha, mas não há necessidade. Então vai de acordo com o seu forno. Agora ele está levemente morninho e a gente vai tirar este bolo. E aí a gente vai cortar e prová-lo. Claro! Rose, você vai fazer cobertura para esse bolo? Eu não gosto de cobertura no bolo. Eu gosto de apreciar esse bolo com cafezinho ou com chazinho, assim, ao natural, para sentir bem o sabor e a textura dele. Mas se você é dessas pessoas que gosta muito de cobertura e que não come bolo sem cobertura,
o bolo vai ser seu e quem vai apreciar ele vai ser você. Então coloque a cobertura que você quiser. O meu bolo vai ser apreciado assim, só ele com um chazinho. Vamos cortar e vamos ver a textura dele dentro. Ele fica super suave, mas o aroma dele é incrível, é diferente. A casa inteira fica cheirando a esse cítrico. Ó, a textura dele tá quentinho, tá morninho, perfeito pra gente saborear agora. E agora, como sempre, quem vai ter o privilégio de provar este bolinho primeiro vou ser eu. Já fiz aqui um chazinho e aí agora eu vou provar. Lembrando que este bolinho é com essa mexeriquinha aqui, com casca e tudo e sem semente. O aroma é muito gostoso, fica um cheirinho super suave, um cítrico misturado com um doce. Ele é diferente daquele bolinho de laranja que a gente faz também com casca. Ele fica incrível. E agora eu vou provar. Só fazendo e provando para vocês sentirem o sabor e a textura desse bolinho. Não tem como descrever. Vocês vão ter que fazer. É fácil, é simples e aproveitem que agora é época de mexerica e façam esse bolo, que é legal, a gente fica com saudade dele, porque depois só no próximo inverno pra gente fazer esse bolinho de novo. Então, hashtag comidadeverdade.art, cozinhar é um ato de amor por você mesmo. E sim, a gente também faz bolo no comidadeverdade.art.